Senhor, aqui estou a te pedir por todos que buscam e querem ser felizes sem mesmo perceber que a felicidade está em você. Pelos que sofrem perseguição, pelos que vivem a perseguir, pelos que choram em aflição, pelos que causam o pranto do irmão. Senhor, aqui estou a agradecer por tudo que fazes pros nossos corações poderem compreender que a libertação só nossas ações podem trazer. Pelos que sofrem perseguição, pelos que vivem a perseguir, pelos que choram em aflição, pelos que causam o pranto do irmão, pelos que sofrem perseguição, pelos que vivem a perseguir, pelos que choram em aflição, pelos que causam o pranto do irmão. És um porto seguro para o meu coração, estrela me guia, luz que ilumina, é tão belo, amigo, quando encontro você. Ó companheiro, bênção de Deus, guarda meu coração junto ao teu coração e em tua paz, mestre.
Jesus abençoa nós, amigos, a caminho da luz. Ó companheiro, bênção de Deus, guarda meu coração junto ao teu coração e em tua paz. Mestre Jesus abençoa nós, amigos, a caminho da luz. Abençoa nós, amigos, a caminho da luz. Mestre Jesus, do alto do monte ensinou, tua voz com um canto ecoou. Me ensine o caminho, Senhor, do reino de paz. Disse Jesus: bem-aventurados sois vós, o sal da terra, que brilha a vossa luz, a luz do mundo. Bem-aventurados sois vós, os pobres de espírito. bem-aventurados sois vós, Que estáis aflitos. bem-aventurados sois vós, Os pacíficos. que brilha a vossa luz, a luz do mundo. Bem-aventurados sois vós, Os limpos de coração. bem-aventurados sois vós, Os que perdoam. bem-aventurados sois vós, Os que choram. que brilha a vossa luz, a luz do mundo, que brilha a vossa luz, A luz do mundo. O amanhã já vem e o
sol brilhará, os ventos bravios irão se acalmar, tudo passará. Se hoje a dor me traz o sal redentor, me acena o perfume suave da flor nos jardins do amor. Referto em luz, vem Jesus me embalar, mais que meu corpo, dou-te minha alma. E por onde eu for, nada temerei, por mais que a jornada me custe, eu sei que em Cristo vencerei. Referto em luz, vem Jesus me embalar, mais que meu corpo, dou-te minha alma. E por onde eu for, nada temerei, por mais que a jornada me custe, eu sei que em Cristo vencerei. E por mais que a jornada me doa, eu sei que em Cristo vencerei. Com Cristo eu vencerei. Bom dia a todos. Sejam bem-vindos à nossa casa, o Centro Espírita Miguel, na nossa reunião de fluidoterapia.
Hoje o estudo do Evangelho segundo o Espiritismo será do capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos, no item 18, e será feito pelo João Dião, expositor e trabalhador da nossa casa. Bom dia. Do livro Caminho, Verdade e Vida, pelo Espírito de Emmanuel, por Francisco Cândido Xavier, capítulo 73, Oportunidade. Disse-lhe, pois, Jesus: ainda não é chegado o meu tempo, mas o vosso tempo está pronto. João, capítulo 7, versículo 6. O mau trabalhador está sempre queixoso. Quando não atribui sua falta aos instrumentos em mão, lamenta a chuva, não tolera o calor, amaldiçoa a geada e o vento. Esse é um cego de aproveitamento difícil, porquanto somente enxerga o lado arestoso das situações. O bom trabalhador, no entanto, compreende, antes de tudo, o sentido profundo da oportunidade que recebeu. Valoriza todos os elementos colocados em seus caminhos, como respeita as possibilidades alheias. Não depende das estações. Planta com o mesmo entusiasmo as frutas do frio e do calor. É amigo da natureza. Aproveita-lhe as lições. Tem bom ânimo. Encontra na aspereza da semeadura e no júbilo da colheita igual contentamento. Nesse sentido, a lição do Mestre reveste-se de maravilhosa significação. No torvelinho das incompreensões do mundo, não devemos aguardar o reino do Cristo como realização imediata, mas a oportunidade dos homens é permanente para a colaboração perfeita no Evangelho, a fim de edificá-lo. Os cegos de espírito continuarão queixosos. No entanto, os que acordaram para Jesus sabem que sua época de trabalho redentor está pronta. Não passou, nem está por vir. É o dia de hoje, é o ensejo bendito de servir, em nome do Senhor, aqui e agora. Senhor, mais um dia se inicia, mais uma oportunidade. Nós te agradecemos não somente por este dia, mas por todos e principalmente pelo teu imenso amor por todos nós. Agradecemos a espiritualidade de luz desta casa que sempre nos acolhe, o Centro Espírita Miguel. Agradecemos a todos os trabalhadores, enfermeiros, médicos, as irmãs Margaridas, toda a espiritualidade que
está nessa casa sempre de plantão, a nos acolher, a nos amparar e a nos confortar. Temos muito a agradecer pela saúde, nesse momento em que estamos passando por tantas dores, tantos sofrimentos. Gratidão, Senhor, por tudo que recebemos, pela esperança, pelo teu amor imensurável, pela tua misericórdia. Esteja conosco, Pai, em todos os momentos de nossas vidas, nos guardando, nos protegendo, nos orientando, nos fortalecendo na fé e na certeza de que estamos sempre com a tua presença no teu colo. Olhe, Senhor, pelo nosso planeta, por todos os irmãos, encarnados ou desencarnados, amigos ou inimigos, e que cada um possa receber o remédio salutar que precisa e merece. Cuida da saúde de todos nós. Derrame sobre nós as suas bênçãos e nos auxilie no nosso crescimento, na nossa evolução, para que possamos deixar para trás aqueles pensamentos, aqueles sentimentos mesquinhos que tanto nos atrasam. Que possamos pôr em prática os ensinamentos de Jesus e que possamos ter uma semana de paz, harmonia. Graças a Deus, graças a Jesus. Bom dia, irmãos. Que a paz e o amor do Divino Mestre Jesus esteja entre nós. Nós estamos estudando o capítulo 5 do Evangelho, que tem o título Bem-aventurados os aflitos. Hoje nós vamos estudar o item 8, que está nas Instruções dos Espíritos, que tem o título de Bem Sofrer e Mal Sofrer. Essa é uma mensagem que foi passada a Kardec pelo Espírito Lacordaire, no Havre, em 1863. Ela diz assim: quando Cristo disse bem-aventurados os aflitos, porque deles é o reino dos céus, não se referia aos sofredores em geral, porque todos aqueles que estão neste mundo sofrem, quer estejam num trono ou na miséria, mas poucos sofrem bem, poucos compreendem que somente as provas bem suportadas podem conduzir ao reino de Deus. O desânimo é uma falta. Deus vos nega consolações se não tiverdes coragem. A prece é um sustentáculo da alma, sobretudo nessa crise que nós estamos enfrentando, com a Covid, sobretudo. Deus tem aqui um detalhe: poucos sofrem bem, poucos compreendem que somente as provas bem suportadas podem conduzir ao reino de Deus. Vamos falar um pouco disso. Provas bem suportadas. Nós sabemos que nós vivemos num planeta de provas e de expiações, que os sofrimentos que nós recebemos, enquanto espíritas, nós sabemos que os sofrimentos que nós recebemos ou são provas ou são expiações. Se são expiações, são necessárias para a nossa melhoria moral, com certeza, porque resgate de dívida.
alguma coisa que eu fiz no passado e que eu preciso resgatar, né? Frente ao pai e frente ao meu irmão que sofreu o agravo, né? Ou então uma prova. Provas são escolhidas. As provas não nos são impostas. As expiações podem ser impostas para nós através da nossa necessidade, dependendo da nossa necessidade de resgatar uma determinada falha, uma determinada dívida junto àquele espírito que sofreu o agravo da nossa falha. Muitas das vezes nos é imposta, porque se a gente não resolve assumi-la para resolver o problema, para limpar aquela situação, aí a gente é imposto para nós o que a gente precisa passar. Mas as expiações, em geral, são impostas. Algumas são até também escolhidas por nós. Agora, as nossas provas são todas escolhidas por nós. Então, nós sabemos, como eu disse antes, enquanto estamos aqui encarnados, que os sofrimentos que a gente tem são necessidades nossas e que nós pedimos. Ou pedimos ou fazemos porque precisamos. Ou é necessário quando é uma aflição, uma expiação, ou então porque nós pedimos como prova. Olha, eu já aprendi como vou consertar esse tipo de problema e eu quero passar por uma prova para ver se eu já estou pronto para ver isso. Então eu peço e venho. Vamos dar continuidade. Como eu disse, a prece é um sustentáculo da alma, né? Mas ela sozinha não é suficiente por si só. Não basta fazer preces e pedir, rezando com todo ardor, com todo fervor, não é o bastante. Como o nosso Evangelho diz assim, é necessário que essa prece se apoie numa fé ardente na bondade de Deus. A gente precisa não rezar, nós precisamos orar, fazer uma oração, não é fazer uma reza sem propósito. Ela está, como os Espíritos nos informam aqui, é preciso que essa oração, essa prece se apoie numa fé verdadeira com relação à bondade de Deus. A gente precisa acreditar efetivamente no Pai e ter por Ele um amor suficiente para levar aquela prece, fazer aquele pedido para tentar suportar, não suplantar, tentar suportar aquela prova. Existe aí eles dizem assim, esse aqui eu frisei porque é curioso, eu já usei isso em outras oportunidades. Tendes ouvido frequentemente que o Pai não põe um fardo pesado em ombros frágeis. O fardo é proporcional às forças. Como a recompensa vai ser proporcional à resignação e à coragem que você tiver em suportá-la. Aí me lembrei de uma frase que todos vocês com certeza já ouviram. Diz assim, Deus dá o frio conforme o cobertor. É exatamente o resumo disso daqui. O Pai não põe sobre os nossos ombros um fardo mais pesado do que Ele sabe que nós teríamos condição de suportar. Então vejam bem, vamos voltar àquele assunto que nós fizemos com relação à escolha das provas, a solicitação das provas e o pagamento das nossas dívidas. Eu costumo usar uma expressão do chamado espelho da espiritualidade. Quando a gente chega no mundo espiritual, depois que desencarna, e nos olhamos no nosso espelho da espiritualidade, é ali que a gente vai ver quem somos nós realmente. Ali é que nós vamos perceber todas aquelas nossas dívidas, todas aquelas nossas falhas anteriores que nós precisamos resgatar e tudo aquilo que eu preciso melhorar, tudo aquilo que eu preciso fazer para melhorar. E geralmente a gente, quando passa por essa condição, e todos nós vamos passar por isso, de olharmos no nosso próprio espelho, é constrangedor. A maior parte de nós, na espiritualidade nesse momento, entra numa situação de remorso profundo por tudo que cometeu, por todos os erros que ele tomou conhecimento, que enquanto encarnado aqui ele não sabe, mas quando chega lá na espiritualidade, ele vê. Naquele chamado espelho espiritual, ele vê quem ele é realmente, não aquilo que ele pensa que é.
E aí se desespera, e antes de reencarnar, pede. Muitas das vezes, quando a gente escuta alguém dizer assim, que mal eu fiz a Deus, eu não pedi para nascer. Frase completamente desproposital. Pediu sim, e pediu o sofrimento. Muitas das vezes é muito comum, o nosso desespero de remorso é tão grande que a gente pede muito mais do que a gente teria condições de suportar. Por isso, a afirmação dos Espíritos, que Deus não põe fardos pesados em ombros frágeis, só nos dá aquele peso de dívidas, aquele peso de provas ou peso de expiações que eles sabem que a gente tem condição de suportar, que ele nos conhece muito melhor do que nós. Então, a gente vem, reencarna com uma determinada carga de provas e de expiações para suportar naquela reunião, naquela encarnação. É a frase lá de cima que eu falei antes, é Deus nos dando o frio conforme o cobertor, nos dando as provas, nos concedendo as provas que foi por nós pedida, conforme a nossa condição de suportar, de ultrapassar e consertar aquilo. Nada que a gente, como dizer aqui, nada que a gente sofre aqui, nós sabemos, nada é gratuito. Primeiro que não é por acaso. Nós sabemos que o acaso não existe. E nada é gratuito. Não existe, a gente pode imaginar que está sofrendo gratuitamente, mas quem é espírita sabe que não sofre gratuitamente. Sofre porque precisa, ou porque é uma prova, ou porque é uma expiação. Nada nos é dado que não seja justo. Deus é infinitamente justo e bom. Eu tinha um irmão na nossa casa de Miguel que usava a seguinte frase, e eu guardei. Ainda bem, se ele fosse apenas justo, nós não teríamos condição de dar um passo sequer na vida. Ainda bem que ele é bom. E não permite que a gente receba todo esse sofrimento que a gente pede para usar. Então a gente já sabe que vem para cá, né, para essa encarnação, com uma carga de culpas, uma carga de expiações e de provas para ser cumprida, para ser resolvida. E nem sempre consegue resolvê-las. A gente volta para a espiritualidade com a mesma carga e às vezes até acrescida de mais algumas culpas adquiridas nessa encarnação atual, o que é lamentável. Os Espíritos garantem para nós, eu já li isso em um livro, não sei exatamente qual, e nós somos muito poucos de nós, somos chamados completistas, ou seja, conseguimos trazer uma carga de falhas, de expiações e de provas e conseguimos completar todas elas exatamente. Existem alguns que conseguem, mas os Espíritos garantem que somos muito poucos completistas, como eles chamam, que conseguem atingir isso. Então, a gente tem que entender esse tipo de coisa sem nos abalar. A gente sabe que vai, ainda mais nós que temos conhecimento disso, sabe o que a gente está passando é porque precisa passar, não apenas porque merece, mas também porque necessita passar. O fardo é proporcional às forças, como a recompensa vai ser proporcional à resignação e à coragem. A recompensa será tanto mais esplendente, maior, mais importante, quanto mais penosa tiver sido a aflição, é proporcional. Mas essa recompensa deve ser merecida, e é por isso que a vida está cheia de tribulações. Nenhum de nós vai conseguir passar pelas provas sem sofrimento, sem atribulações, sem problemas, passar tranquilamente. Quem passa por uma vida absoluta e completamente tranquila, ou não trouxe nenhuma prova a ser feita, a ser cumprida, ou desprezou tão completamente as expiações. As expiações você não tem como fugir muito, mas das provas você pode cumprir ou não, e volta para a espiritualidade com aqueles chamados que não são completistas, que são a maioria de nós,
volta para a espiritualidade com as provas para serem repetidas, e você vai precisar estudar mais um bom tempo na espiritualidade e vai voltar outra vez para tentar passar na prova, porque você tem que passar para aprender, né? O nosso estudo continua dizendo assim: o militar é um exemplo que eles nos dão interessante. O militar que não é enviado, ele está tratando aqui do militar voluntário, aquele que se apresenta voluntariamente para lutar por seu país, né? Diz assim: o militar que não é enviado à frente de batalha não fica satisfeito, porque o repouso no acampamento não lhe proporciona nenhuma promoção. Se ele não for submetido à prova da frente de batalha, ele não vai receber a recompensa da promoção. É um exemplo que eles nos estão trazendo da nossa situação com relação às nossas provas e às nossas expiações. E como aceitar esse sofrimento com resignação, com fé, com denodo. Não é fácil, mas é fundamental para a gente, né? Sede como militar. Não aspireis a um repouso que enfraqueceria o vosso corpo e entorpeceria a vossa alma. Ficai satisfeito quando Deus vos envia a luta. Essa luta não é o fogo das batalhas, né? Mas as amarguras da vida, onde muitas das vezes necessitamos de muito mais coragem do que combate sangrento, na realidade. Muito mais, a maioria das vezes a gente precisa realmente de muito mais coragem para suportar uma vicissitude do que tentar combatê-la. Teve alguém que disse que o mais corajoso, o mais valente, não é aquele que revida uma ofensa, é aquele que suporta a ofensa e passa por cima daquilo sem ódio pelo inimigo. Esse é muito mais corajoso do que aquele que ofendeu. Está aqui, ó. Pois aquele que enfrenta firmemente o inimigo poderá cair sob o impacto de um sofrimento moral. Sim. O homem não recebe nenhuma recompensa por essa espécie de coragem, né? Mas Deus lhe reserva os seus louros em um lugar glorioso, um lugar melhor, né? Quando vos atingir um motivo de dor ou de contrariedade, tratai de elevar-vos acima das circunstâncias. A gente, motivo de dor a gente tem sempre. Ultimamente, então, nós vimos suportando uma situação muito, muito complicada, e não apenas com a doença, mas sim com relação ao abandono das pessoas em função da doença. Pessoas que perderam os empregos, não têm como sustentar a família e chegam desesperados, com fome. Eu fui fazer a minha segunda dose de vacina e alguém tinha feito um comentário e eu resolvi levar dois pacotes de alimentos não perecíveis e doei lá. No momento em que eu tinha ouvido esse comentário, né, agora já está oficializado isso hoje. Eu fiz a minha vacina na quinta-feira passada. E quando cheguei na fila, eu era o único que estava nessa condição. Algumas pessoas me viram perguntando como fazer, aí o que é isso? Eu digo, não, eu ouvi no rádio que os postos de saúde estão recebendo doações de alimentos não perecíveis para poder atender a fome do povo, porque o povo está simplesmente, além do problema do risco da doença, passando fome. É fome mesmo, né? E aí, no posto que eu tomei a vacina, aqui na Rua dos Reis, eu entreguei para uma moça, o rapaz entrega para aquela moça que ela que está arrecadando tudo e guardando para ser retirado. E hoje eu ouvi no rádio de manhã que o governo, a Secretaria Municipal e a Secretaria Estadual de Saúde estão pedindo às pessoas que puderem levar aos postos de saúde, porque eles vão recolher aquilo, estão recolhendo aquilo, já apuraram ontem, nessa última semana, 8 toneladas de produtos não perecíveis para fazer distribuição. Então, quem puder ajudar,
Não custa, é uma forma, inclusive, da gente de agradecimento, porque nós estamos conseguindo receber essa vacina, né? Então, voltando ao assunto, quando vocês atingirem um motivo de dor ou de contrariedade, tratar de elevar-vos acima das circunstâncias. Sofra, aceite, seja submisso àquela situação, até porque muitas das vezes ela é inexorável, você não tem como modificar. Mas se eleva acima daquilo. E quando chegardes a dominar os impulsos da impaciência, da cólera ou do desespero, dizei com justa satisfação: eu fui o mais forte. Aquilo que esse amigo dizia aqui, que eu fiz o comentário acima, não é corajoso, não é aquele que agride, que tem coragem de agredir uma pessoa, de dar uma bofetada. Não é esse o corajoso, esse é o covarde. Corajoso é aquele que suporta uma situação dessa sem ser levado à impaciência e à desforra. Aqui, ó. Quando chegar a dominar os impulsos da impaciência, da cólera ou então do desespero, nessa hora a gente fica, a nossa ideia primeira é a reação, né? Mas é isso que a gente precisa aprender a superar. Não é gratuito. Se você está recebendo aquilo, é porque tu precisa daquilo. E você vai poder dizer assim: eu fui o mais forte. Bem-aventurados os aflitos podem, portanto, ser assim traduzido. Bem-aventurado aqueles que têm uma oportunidade de provar a sua fé, a sua firmeza, a sua perseverança e a sua submissão à vontade de Deus. Esses que são os verdadeiramente bem-aventurados, porque eles terão centuplicadas as alegrias que lhes faltam na terra, e após o trabalho virá o repouso. Ou seja, quando você desencarnar do outro lado, no mundo espiritual, você vai perceber o quanto era necessário aquilo para a tua melhoria. Obrigado pela atenção de vocês. Fiquemos todos com Deus, que a paz e o amor de Jesus permaneçam entre nós. Quando iniciarmos a prece, vamos todos mentalizar aqueles irmãos encarnados e desencarnados que necessitam do amparo dos trabalhadores da nossa casa, que lá estão juntamente com Catuíte, Miguel e a falange de médicos e enfermeiros, recebendo todos aqueles que lá chegam necessitados do remédio para seus males espirituais e físicos, que todos sejam amparados pela misericórdia do nosso Pai e que possam ser atendidos conforme o seu merecimento. Obrigado, Senhor, pela graça que nos concede a nós encarnados, cada um em seus lares, porém junto em vibrações de amor, paz e luz, com os nossos irmãos trabalhadores do Centro Espírita Miguel, estudando o Evangelho que Jesus nos trouxe. Possamos nós, através desses ensinamentos, nos distanciarmos sempre das dificuldades que outros irmãos ainda trazem com orgulho, egoísmo, apego demasiado às coisas materiais, sem exercer a caridade. Auxilie-os através de seu grande amor. Apiede-se do nosso planeta Terra, iluminando todos os países que o compõem. Abençoe sempre a nossa Casa de Miguel. Ilumine, acordando os dirigentes de nosso Brasil para a luz. Apiede-se deste momento de pandemia, onde muitas pessoas estão precisando da presença amiga de Jesus. Gratidão eterna, Pai.
Gratidão eterna, Jesus. Gratidão eterna, Maria. Graças a Deus.